Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Scott Hahn foi um ex-protestante que se converteu ao catolicismo simplesmente estudando, buscando sinceramente a verdade. Ele não se refugiou por trás da sua denominação cristã, mas buscou com todas as forças e com clareza intelectual a verdade em Jesus Cristo. Ele é autor de várias obras maravilhosas da teologia católica, como Banquete do Cordeiro e Todos os Caminhos Levam a Roma. Nós vimos em outros de nossos vídeos que Maria, ela é identificada de forma individual como a mulher de Apocalipse 12, o último livro da Bíblia que foi escrito por São João Evangelista, inspirado, obviamente, pelo Espírito Santo. E ali no Apocalipse, em Apocalipse 12, nós temos a mulher revestida do sol, com uma coroa de 12 estrelas, que vai dar à luz ao Filho, aquele que vai reger todas as nações com autoridade, com majestade. De uma forma bem clara, nós vemos Jesus Cristo sendo gerado desta mulher, nascendo desta mulher, podemos dizer assim, de forma mais simples. E esta mulher se identifica perfeitamente com Maria, aquela que desde sua criação sempre esteve plena da graça de Deus, completamente revestida do sol, que é símbolo da divindade. Ela não é uma deusa, mas ela é, como diz o anjo Gabriel em Lucas 1:28, que charitomene, desde sua criação e para todo sempre, plena da presença de Deus. Sem nenhum, de forma bem simples mesmo, sem nenhum espaço para qualquer pecado, inclusive o pecado original. E esta passagem confirma a certeza de fé da Imaculada Conceição de Maria. Lucas 1:28 faz eco com Apocalipse 12. Confirma que Maria é revestida do sol. Tem ali Deus com ela. O Senhor é contigo, vai dizer na tradução em português. Porque no original está salve que charitomene. Em português, houve um alargamento da expressão, digo com mais palavras, para que se pudesse entender melhor aquilo que o original tenta traduzir. O português vai dizer Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, não esteve e não estará. O Senhor está sempre com ela, desde sua criação, e, obviamente, desculpe a redundância, para todo sempre, porque Maria é um ser humano e a alma humana não morre, ultrapassa a matéria. Toda a alma humana é metafísica. O corpo se corrompe, se decompõe no solo. Do pó viestes, ao pó retornarás. Mas a alma humana não. A alma humana, no caso de Maria principalmente, está plena da graça de Deus desde sempre. E justamente por não ter pecado original, ela não tem a consequência, uma das consequências deste pecado, que é a corrupção do seu corpo, o seu corpo ser decomposto no solo. Por isso mesmo, por consequência da sua conceição imaculada, ela é elevada aos céus em corpo e alma. A Assunção de Maria é uma consequência necessária e obrigatória, justamente pela Virgem ter sido concebida sem a mancha do pecado original. E aí nós vemos que, quando o evangelista São João vai dizer
sobre esta mulher de Apocalipse 12, e antes, no seu evangelho, vai registrar que, tanto nas bodas de Caná, em João 2, quanto ao pé da cruz, em João 19, 25 e seguintes, essas passagens, João vai demonstrar que Jesus chama Maria de mulher, mulher por excelência. No original tem um contexto de ternura muito nobre. É exatamente a mesma expressão utilizada em Apocalipse 12, pelo mesmo autor sagrado. João 2, João 19, ambos do Evangelho de João, e Apocalipse 12, do Apocalipse de São João. Esta visão tipológica de João no Apocalipse, onde se identifica Maria como uma mulher revestida de sol, e com isso vemos Maria sendo a Arca da Aliança. Por quê? Porque a primeira Arca da Aliança guardava os 10 mandamentos, que era a palavra de Deus escrita pelo dedo de Deus, o maná, o pão milagroso enviado por Deus, e o cajado sacerdotal de Araão. Justamente por Maria ser a mulher revestida do sol, que João nos lembra nessas passagens que acabamos de mencionar, nós vemos que o corpo de Maria continha a palavra de Deus encarnada, Jesus Cristo. E se a primeira arca continha o pão milagroso do céu, o maná, no corpo de Maria existia o próprio pão da vida, que vence a morte para sempre. E se a primeira arca continha o cajado do primeiro sacerdote do povo, Araão, o corpo de Maria continha a própria pessoa do sacerdote eterno, Jesus Cristo. O ex-protestante Scott Hahn, no seu livro Salve Santa Rainha, vai nos dizer que, se olharmos de uma forma mais atenta o Novo Testamento, esta visão de João como a mulher revestida de sol não era única. Era, sim, a mais explícita, a mais escancarada do que outras passagens. Porém, meus irmãos, certamente não era a única. Nós já falamos aqui das passagens dos livros de São João, mas também os escritos de São Lucas são uma verdadeira mina de ouro da doutrina sobre Maria, palavra de Scott Hahn. Exatamente Lucas que narra o episódio da anunciação do anjo a Maria, da visitação à sua prima Isabel, das circunstâncias miraculosas do nascimento de Jesus, da purificação da Virgem no templo, de sua busca por seu filho aos 12 anos, e também de sua presença entre os apóstolos no primeiro Pentecostes. São passagens que enaltecem o valor de Maria no plano de salvação. E nós percebemos que Lucas 1, 28 é uma passagem impressionante. Por quê? Como já dito, o anjo Gabriel, mensageiro de Deus, vai dizer que Maria, desde sua criação e para todo sempre, é repleta da graça do Altíssimo. Vemos aqui o Evangelho de Lucas, de forma implícita, mas evidente, confirma as passagens de João, tanto no seu Evangelho quanto no seu Apocalipse. Um dos primeiros exemplos da narrativa de Lucas, que já mencionamos, além de Lucas 1, 28, é a história da visitação de Maria a Isabel. A linguagem de Lucas parece transcender, podemos dizer assim, esta narração e nos lembra que no segundo livro de Samuel, lá no Antigo Testamento, da mesma forma como lembramos da Arca da Aliança, olhando para Maria, a passagem da história da visitação de Maria e Isabel vai nos lembrar de uma das viagens de Davi ao trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Meus irmãos, meditemos sobre
este paralelismo entre a história da visitação de Maria Isabel e esta viagem de Davi, quando trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém. Teremos aqui uma reflexão e uma conclusão esplendorosa, muito profunda, sobre Maria ser a nova Arca da Aliança e sobre o seu papel singular no cristianismo. A história, meus irmãos, começa com Davi, que levanta-se e vai. Está lá em 2 Samuel, capítulo 6, verso 2. No relato da visitação, Lucas inicia com as mesmas palavras: Maria levantou-se e foi. Em suas viagens, então, tanto Maria quanto Davi ultrapassam a região montanhosa de Judá. Davi reconhece a sua indignidade com as palavras: como pode que a arca do Senhor venha me visitar? 2 Samuel 6, verso 9. Meus irmãos, vejam as palavras quando ditas pela sua prima Isabel. Vejam como tais palavras são semelhantes. Isabel se dirige a Maria e diz: de onde me vem que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Lucas 1, 43. Observe, meus irmãos, que a frase é quase idêntica. Davi diz: como pode que a arca do Senhor venha me visitar? Isabel diz: de onde me vem que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Houve aqui apenas uma substituição. A palavra arca é substituída pela palavra mãe. Lemos aqui ainda que Davi dançou de alegria na presença da arca, 2 Samuel 6, verso 14 e verso 16. Eu peço, meus irmãos, que vocês verifiquem essas passagens na sua Bíblia. Também aqui, Scott Hahn vai nos informar, encontramos a expressão semelhante usada para descrever o pulo da criança no ventre de Isabel quando Maria se aproxima. Lucas 1, 44. João Batista, no ventre de Isabel, também dançou de alegria quando o Salvador, no ventre de Maria, se fez presente no mesmo lugar que ele. Por fim, a arca permaneceu na região montanhosa por 3 meses. Meus irmãos, não é brincadeira. Está lá em 2 Samuel 6, verso 11. A arca permaneceu naquele lugar por 3 meses. O mesmo período de tempo que Maria, a nova arca, passou com Isabel. Está lá no verso 56 de Lucas 1. Por que Lucas é tão profundo ao fazer tais descrições, meus irmãos? Por que não somente dizer que a Virgem Santíssima é um tipo bíblico ou cumprimento da arca, da antiga arca? Scott Hahn vai nos dizer, vai citar o cardeal Newman. Vejam as palavras do cardeal. Às vezes nos perguntam por que os escritores sagrados não mencionaram a grandeza de Nossa Senhora. Eu respondo, ela estava ou poderia ainda estar viva quando os apóstolos e evangelistas escreveram sobre ela. Havia um único livro da Escritura que, com certeza, foi escrito depois de sua morte e Assunção, aqui eu completo. E este livro, continua cardeal Newman, o Apocalipse o fez, posso assim dizer, canonizando-a e coroando-a. Vemos aqui que, com um jeito calmo, Lucas foi apresentando gradativamente Maria como a nova arca da aliança. E as provas, meus irmãos, as provas são muito evidentes para explicar de qualquer outra forma. Lucas foi preparando o terreno, inspirado, obviamente, pelo Espírito Santo. João fez o mesmo no seu evangelho. Para lá na frente, como o cardeal Newman nos conta, após a Assunção de Maria, ela praticamente ser canonizada e coroada no livro do Apocalipse, em seu 12º capítulo. Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de Guadalupe,
rogai por nós. E aí, meus irmãos, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Deixem nos comentários a opinião de vocês, nem que seja pelo menos um amém, para aumentar a relevância do nosso canal e contribuir com isso para a evangelização das almas. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.